Bem, prezados irmãos, é com grande satisfação que falamos aos nossos companheiros de doutrina, ou aqueles que simpatizam com a doutrina espírita, para a Rádio e TV Chico Xavier. Na verdade, uma oportunidade ao meu espírito também trazer a mensagem do mundo espiritual naquilo que ao longo dos 48 anos de mediunidade, nós conseguimos aprender com os espíritos. Exatamente hoje é de grande importância para que nós nos asserenemos, para que nós possamos dar aos nossos espíritos a tranquilidade, para compreender que atravessamos um flagelo, como tal, um flagelo de grandes proporções, e como já anunciado desde os tempos de Jesus, consequentemente reforçado por Kardec, através da obra da Gênesis, seu capítulo 18, e esmiuçado com aquela mediunidade da presciência de nosso querido Chico Xavier, haveríamos de enfrentar, especialmente a partir de 2019, de 20 de julho de 2019, os momentos diferentes na anunciação de eventos que se repetiriam de uma forma mais intensa e, como consequência, dando sinal aquilo que deve ocorrer nos tempos chegados. Nós precisamos dizer aos nossos irmãos que não existe acaso. Existe uma programação divina no qual tudo acontece na hora certa, no tempo certo. Sabíamos, sim, que ocorreria uma pandemia, não sabíamos exatamente quando, nem que mês, nem que dia, nem que hora. E assim como ocorreu esse início, haverá o seu desfecho no momento certo, e poderá ser um pouco mais prolongado ou menos prolongado, de acordo não só com a evolução que a ciência possa ter na obtenção das vacinas correspondentes ao tratamento deste vírus microscópico, o coronavírus, o Covid-19, como também, acima de tudo, a permissão de Jesus para que este flagelo termine e, como consequência, nós consigamos prosseguir compreendendo que nada vai ser igual ao que era antes, até porque as modificações ocorreram em todos os segmentos da sociedade. A civilização como um todo, todos os países do mundo, foram obrigados a paralisar suas atividades, o seu comércio, a sua atividade comum e se isolar para poder, inicialmente, tentar compreender essa modificação genética deste coronavírus. E, como tal, se preparar, naturalmente, para poder enfrentá-lo de uma maneira, do ponto de vista científico, a mais adequada possível. O importante é que nós tenhamos a submissão ao poder divino de compreender que a ocorrência desses fatos não é uma questão de fanatismo, pelo contrário, é uma questão de bom senso e de lógica. A submissão às vontades de Deus, porque de nada adianta contrariarmos a vontade divina, já que não temos nem recursos para conseguir vencer esta patologia. E, ao mesmo tempo, a resignação de compreender que, se nós estamos isolados nesse momento, não conseguimos conviver em sociedade, é mais uma oportunidade para nós adquirirmos valores, e de preferência valores imperecíveis. Os valores espirituais são valores que são fantásticos, porque eles não morrem. Nós podemos levá-lo além das fronteiras da morte. Coisa que não conseguimos fazer com os títulos acadêmicos, embora meritórios, com o dinheiro guardado nos bancos, enfim, os recursos do papel podem se transformar em negócios, porque quando nós atravessarmos a fronteira da morte, haveremos, como aqui chegamos, sem nada, sair sem levarmos nada do ponto de vista físico, mas poderemos levar aquilo que Jesus nos prometeu, que são os tesouros da vida eterna. Isso se faz através de um trabalho muito importante. O primeiro trabalho muito importante é dentro de nós mesmos. Olharmos para as nossas inferioridades, termos a humildade de reconhecê-las e começarmos sem demora a esculpir um novo homem mais paciencioso, não tão egoísta, caritativo, respeitoso com as dores alheias e disposto, acima de tudo, nesta luta contra o próprio eu, se transformar para ter o merecimento de melhores momentos, ou um mundo de regeneração, ou outros mundos, para que possamos, uma vez por todas, saldar na contabilidade divina as nossas dívidas de um passado. Então, nós queremos dizer aos nossos irmãos a nossa satisfação. Aqui no Rio Grande do Sul, começou o frio, começou a umidade,
Então, nós vamos ter que conviver na minha palestra com um pouco de uma tosse e um pouco do haha, porque, na verdade, a faringe foi um pouco lesada. Então, peço perdão aos companheiros por tossir de vez em quando um pouquinho e ter que fazer o chamado haha. Bom, nós vamos hoje abordar algo que nos foi colocado. Nas outras oportunidades, nós começamos as narrativas, falamos sobre a existência de outros mundos, sobre a existência de seres de outros mundos, morfologicamente diferentes dos seres da Terra. Começamos a apresentar, inclusive, livros pela Mediunidade Extraordinária, em especial de Francisco Cândido Xavier, narrando a ocorrência, através de diversos espíritos de grande peso espiritual, as narrativas a respeito da evolução dos mundos e, principalmente, de como são diferentes os mundos em relação à Terra. E a Terra, naturalmente, tem a presunção, às vezes, de olhar para os mundos nessa Via Láctea, só na Via Láctea onde nós estamos. A Via Láctea nós não conseguimos perceber o pontinho pequenininho que é a Terra, porque ela tem 460 bilhões de estrelas, tem 160 bilhões de planetas. A Terra é um minúsculo quase não visível, né? E como que nós podemos ter a pretensão de ser modelo de existência para outros mundos? Então, constantemente se ouve a ciência dizer, que ainda vai ter que aprender muito, de que não sabe se existem vidas em outros planetas. É óbvio que existem vidas em outros planetas e, com tranquilidade, vida diferente da nossa. Nós, ainda no mundo de provas e expiações, ainda necessitamos de uma série de elementos que são necessários a a nossa alimentação, já que devoramos vísceras de animais ainda, o nosso campo mental é intoxicado por drogas que arrasam com o perispírito, vamos dizer assim, principalmente do ponto de vista moral. Nós somos ainda muito egoístas, nós somos ainda muito prepotentes, não temos a humildade do reconhecimento e nos julgamos muitas vezes capacitados para além do que na verdade temos. Como tal, temos que reconhecer que em termos de fora da Terra, nosso conhecimento é muito pequeno. Então, isso é muito importante que nós tenhamos essa compreensão e resignadamente aceitarmos a nossa pequenez, porque à medida que nós aceitamos a nossa pequenez, nós somos capazes de compreender uma série de coisas, porque nos candidatamos ao aprendizado, nos candidatamos ao ouvir dos espíritos que são mais elevados, alguns conhecimentos que são extremamente importantes, até como auxílio ao nosso progresso espiritual. E hoje eu vou fazer, inclusive, para os meus irmãos, algumas colocações de perguntas que foram feitas em relação aos mundos, em relação à vida espiritual. E começo, na verdade, com uma pergunta que foi feita e que nós gostaríamos de esclarecer. É a pergunta: o que é o éter? E dizem os irmãos que estudam a doutrina, especialmente aqueles que são simpatizantes, o que nós falamos tanto no éter? Nós poderíamos dizer que o éter, o fluido universal, nós realmente falamos muito no éter, no fluido universal. É difícil o homem terrestre imaginar este éter dentro das percepções acanhadas de nossa mente. Os espíritos desencarnados não podem proporcionar uma noção mais avançada em vista da ausência de termos de analogia. Nós não temos analogias para fazer comparações, as nossas analogias são muito precárias. É interessante, nesse estágio evolutivo da Terra, que busquemos entendê-lo, que éter ou fluido universal é um fluido sagrado da vida, que se encontra em todo o cosmos. É um fluido essencial do universo, que em todas as direções é o veículo do pensamento divino. Ou seja, é através do éter, é através dessa essência, deste fluido essencial do universo, que foram naturalmente criados os mundos e os seres. Os mundos obedecem de acordo com o seu estágio evolutivo. Mundos primitivos têm uma concepção morfológica diferente dos mundos que se modificam para se tornar de provas e expiações, porque no mundo primitivo ainda funciona o instinto. Então, são mundos ainda em formação geológica e muitas alterações na sua morfologia para se adaptar a um ambiente, a uma escola, seja mais propícia ao espírito inteligente se desenvolver. Na medida que evoluímos para o mundo de provas e expiações, nós já temos um mundo modificado, onde é possível a gente conviver com a natureza, já que tem o princípio da inteligência, a inteligência começa o seu desenvolvimento, né? Começa a ter também
o princípio de humanização e, como consequência, o livre-arbítrio para decidir para onde vamos e o que pretendemos fazer. Por isso, somos responsáveis pelos nossos atos. Então, na verdade, o fluido universal é o fluido que compõe todos os mundos existentes no universo. Nessa Via Láctea, só para termos uma ideia, são 160 milhões de planetas, 450 bilhões de estrelas em diversos sóis. Imagine que esse fluido universal, ele foi necessário que fosse colocado à disposição daqueles intérpretes do poder divino e como escultores, como geólogos, né, como engenheiros siderais, foram responsabilizados por criar cada mundo de acordo com a necessidade evolutiva de cada criatura. É evidente que, à medida que evoluirmos mais, conseguirmos compreender essa matéria que está essenciada, nós vamos conseguir compreender e ter analogias para poder comparar. As substâncias são iguais em todos os mundos? Foi outra pergunta feita. É claro que não. O princípio, sim, o princípio é o mesmo, que é o princípio universal. Porém, há mudanças físico-químicas de acordo com o estado evolutivo dos mundos, como falamos. Os espectroscópios da Terra não podem revelar todas as substâncias dos outros mundos, porque não têm uma analogia suficiente para fazer a comparação. Não devemos esquecer que a Terra é um apartamento muito singelo dentro do edifício universal. Sem que possamos conhecer detalhes pela modéstia, a grandeza infinita das obras da criação divina, né? É evidente que isso é importante. Falar em tabelas periódicas, por exemplo, nós falamos na tabela periódica da Terra, que todos estudaram no ginásio, né? Até mesmo no antigo científico, agora tem outra terminologia, mas nós sabemos que as nossas tabelas periódicas, embora tenha sido acrescida de alguns elementos, ela é muito pequena em relação às tabelas periódicas de mundo mais evoluídos. Eles têm outros elementos além do que conhecemos, e como tal, analogicamente, fica difícil de fazer comparações. Por isso que a morfofuncionalidade desses seres de outros planetas são diferentes dos nossos da Terra. E, principalmente, nós que temos os 5 sentidos, entre eles a visão, nós não temos uma estrutura de visão capacitada para perceber estes seres que têm uma outra dimensão. Assim como nós, a maioria de nós, a não ser que tenha a mediunidade de clarividência, não consegue vislumbrar os espíritos que estão à nossa volta constantemente, e, na verdade, tão constantemente à nossa volta, que acabam sendo eles, na verdade, que nos dirigem, porque tamanha a influência e a participação de seus espíritos. Bom, então nós temos algumas informações importantes, por exemplo, nos agroglifos. Você sabe que os agroglifos são símbolos, aqueles símbolos feitos nas plantações de cereais, de capim, de cana, né? E nós já percebemos diversas vezes, é muito comum na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em Mato Grosso, e no Tocantins já apareceram também, que são aqueles elementos feitos nas plantações de uma forma fantástica, que mostram, na verdade, a existência de seres mais evoluídos, que fazem aquilo em uma hora. Eles têm demonstrado em diversos agroglifos, que são os corpos círculos, que chamaram nos Estados Unidos, elementos mostrando em alguns deles uma tabela periódica enorme, muito maior que a nossa. Então, é tranquilo que eles dizem ali que a nossa comunicação terá que ser feita ainda por simbologia, que nós não temos a grandeza espiritual, nem o conhecimento mais avançado para podermos perceber o que eles tentam nos dizer. Mas o fundamental, acima de tudo, é sabermos que eles possuem uma tabela periódica diferente, como tal, a composição química de seus elementos são diferentes, são mais que essenciadas, né? Então, eles naturalmente têm elementos mais numerosos, têm reações como consequência, síntese mais numerosas de elementos. As combinações químicas que se processam através desses elementos alteram em muitas formas diferenciadas. Isso, por exemplo, explica a nossa forma através dos elementos que possuímos, que é a Terra, diferentemente de Marte, né? Diferentemente da Lua, tanto é verdade que é nosso satélite, mas nós temos, para chegar lá, temos que usar roupas especiais. Há um elemento químico diferencial tanto na atmosfera, como no próprio elemento químico até do nosso satélite. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são planetas dentro do sistema solar
mas fora da parte interna do sistema solar, tem estruturas muito mais quintessenciadas. Então, é verdade que o mundo lá, o tempo de duração do mundo não é de 24 horas. Os elementos, por exemplo, em Saturno não tem clorofila, não tem clorofila, ele tem, na verdade, o que eles têm? Eles têm um elemento que é diferente da clorofila, são elementos de azulados, que tem uma outra terminologia. Então, a visibilidade lá de muitas plantas tem uma tonalidade arroxeada, azulada e de tonalidade rubi, porque existem outros elementos. Eles não utilizam a fotossíntese como nós utilizamos, como clorofila. Eles não têm essa clorofila, que a nossa clorofila é verde. Eles têm um outro elemento que também conseguem reproduzir nas suas plantas. E é de uma beleza extraordinária, por exemplo, as plantas em Saturno, o dia em Saturno, o fim de tarde e o início da noite em Saturno, onde a noite não é escura, como é na Terra, ela escurece um pouco, mas deixa ver como se fosse um período de alvorecer, com menos intensidade de luz. E é extraordinário os jardins de Saturno, como é extraordinário também a beleza e as luzes dos anéis de Saturno, e como consequência dos seus satélites, né? Dos satélites desses mundos mais evoluídos de nós, com seres mais evoluídos, com a sua característica morfológica diferenciada, porque tem elementos que formam na sua tabela periódica diferentes das nossas, muito mais, maior número e muito mais possível a combinação química desses elementos. Então, mas os mundos são solidários entre si. Quando, na verdade, existe, como no caso da Terra, passou do primitivismo para as provas e expiações, vários mundos foram solidários. Tanto é a visita de seres mais elevados, como de Sírios, como das Pleiades, como de Órion, como de Capela, que aqui contribuíram solidariamente para que a Terra avançasse do primitivismo para um mundo de provas e expiações. E aqui ficaram muitos até, que ainda existem, segundo o mundo espiritual, alguns ainda estão entre nós, que se encantaram com a Terra, com a missão, e se encantaram, inclusive, com a sociedade da Terra, convivendo com as mulheres, gerando filhos e, como tal, havendo uma modificação bastante exponencial no aspecto genético, configurando também uma estrutura de inteligência mais avançada, de conhecimento mais avançada, solidariamente a evolução que se processa dos mundos. E agora que a Terra está passando, na verdade, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, nós temos a presença de aeronaves em volta do sistema solar, detectáveis em todas as sondas, através da Voyager, através da Sorro, da Cassini, da ESA, do IRA, são naturalmente componentes estabelecidos como satélites, como sondas espaciais, que vislumbram naturalmente o sistema solar e apresentam fantástica quantidade de aeronaves e seres chamado de extraterrestres. E eu tenho sempre um respeito muito grande por essa expressão, porque nós que habitamos na Terra, não é o nosso mundo, nossa pátria é a pátria espiritual. Então, nós somos extraterrestres também e viemos do mundo espiritual para habitar na Terra. É que quando se refere a extraterrestre, a gente fica limitado à Terra como se a Terra fosse o centro do universo. A Terra é uma escola abençoada, fantástica, uma oportunidade belíssima de aprendizado, de evolução, mas a Terra não é o nosso mundo. A Terra é um estágio, é uma escola de aprendizado, é ao mesmo tempo, como dizem os instrutores espirituais, é uma escola, é um presídio, é um hospital, é um local de prece e de renovação de objetivos espirituais como condição evolutiva. E nós sabemos também, para que você tenha uma ideia da quantidade de informação que a tecnologia da Terra já avançou, nós temos hoje mais de 5.000 satélites em volta da Terra. Você sabe o que é isso? Mais de 5.000 satélites em volta da Terra. Isso significa, na verdade, significa que nós temos uma visibilidade ampla. É que a NASA, os demais sondas espaciais, a NASA, a Inglaterra, a China, a União Soviética, elas não informam, elas não levam para a mídia as informações que possuem. Grande parte das informações são sonegadas. Infelizmente, a tecnologia que foi feita para mostrar a verdade, esclarecendo as criaturas,
passam, às vezes, pelo crivo político, de se é interessante mostrar ou se não é interessante mostrar. Ainda há aquela sensação de que nós não estamos aptos para ouvir muitas coisas. Mas eu pergunto a nós, como não estamos aptos, se nós vamos ter que sentir, quando aparecer as ocorrências, os eventos que estão ocorrendo, por que não vamos saber se Jesus já nos informou há 2020 anos atrás de diversas ocorrências, apenas não nominando quais delas nem a data delas. Kardec nomina através dos espíritos superiores e Chico Xavier dá inclusive o tempo a partir de que período, que é da moratória de 50 anos a partir de 20 de julho de 1969, a ocorrência de fatos determinantes dos sinais dos tempos. Então, esclarecer o espírito é permitir a ele o raciocínio lógico. Não é a finalidade de causar temor, nem causar terror, que nós estamos mais nesse estágio. A compreensão dos fatos é a oportunidade de levantar o véu da escuridão, é a oportunidade de conhecer e se preparar, porque quando nós nos preparamos, nós conseguimos avançar. Esta é a finalidade do esclarecimento espiritual, para que o espírito avance na direção do tempo. E essas sondas visualizam o espaço sideral. E, evidentemente, mostram, inclusive, não só isso, a presença de asteroides, a presença de cometas, quantos cometas e quantos meteoritos têm entrado pela Terra. O YouTube mostra aí, para todos que queiram ver, a presença de meteoritos, vários por semana, asteroides passando, como agora um próximo da Terra, vai passar no dia 27, um asteroide de 2 quilômetros, um asteroide muito grande, vai passar numa distância próxima da Terra, que vai passar entre a Terra e Vênus. Então, na verdade, o que quer dizer? Este conhecimento facilita aos nossos espíritos não só entender, como também nos prepararmos para vivermos a nossa verdadeira vida, que a nossa vida não é na Terra, é além das fronteiras da Terra. Bom, e eu queria mostrar para vocês, se fosse possível, vocês entenderem. Você sabe que na Terra, nós temos, a Terra ela tem 7 esferas, né? Quem não sabe, é bom que apenas tenha conhecimento. A primeira esfera é o abismo, onde estão os espíritos muito infelizes, ideoplasticamente transformados, espíritos, portanto, de densidade lamentável ainda, extremamente infelizes, violentos e agressivos. E depois, do abismo vem as trevas, são espíritos um pouco melhores, mas também num grau evolutivo de violência, de conflito, né? Depois vem a crosta planetária, que é onde nós vivemos, onde também habitam com nós uma população de espíritos encarnados desajustados muito grande, né? Fazendo com que a população de todos esses estágios seja ao redor de mais ou menos, era de 35 bilhões de espíritos, né? Já com o expurgo de muitos através do exílio, nós estamos ao redor de 27 bilhões, né? Cerca de 6 a 7 bilhões já foram para outros mundos em expiação, mas nós temos 27 bilhões distribuídos, portanto, o abismo, não é? As trevas, a crosta, o umbral, e o umbral tem a sua diferenciação, um umbral mais denso, um umbral médio, um umbral mais elevado, que é um umbral que se aproxima, inclusive, da quinta esfera, da arte e da ciência, a sexta esfera, amor fraterno universal, e a sétima esfera, as diretrizes do planeta. E elas se interligam assim, né? Quero que vocês consigam ver. Este é o livro que recebemos psicograficamente há 2 anos atrás, mostrando que elas se interpenetram, as esferas se interpenetram nas suas extremidades, o que permite, acima de tudo, é permitido a gente ter uma ideia de que como é que se passa um espírito para outra. É evidente que por uma questão de densidade, o espírito menos evoluído é um espírito com um perispírito, portanto, mais largo, né? Não tão tênue como é um espírito mais elevado, e ele não tem condições de evoluir para um estágio superior, a não ser convidado. Então, ele não consegue ir. O espírito mais evoluído, ele pode descer da parte mais evoluída para a parte menos evoluída. Então, são 7 esferas na Terra. Para nós compreendermos, na verdade, que são 7 esferas na Terra, imaginem também, tudo no mundo tem uma sequência cientificamente explicável, e é uma sequência lógica, além de tudo, muito lógica. Eu vou mostrar aqui para vocês também, eu quero mostrar como existe um emparelhamento planetário que tem o seu próprio e único ritmo de dança também. Isto aqui
é o emparelhamento, digamos, planetário. Vejam vocês. Então, é possível vocês verem que há uma interpenetração. Quando se fala assim, que em mundos existem portais de luminosidade, é exatamente através desses portais que espíritos mais evoluídos ultrapassam e não precisariam levar, como se leva uma sonda da Terra até um mundo como Júpiter, como Marte. Nós levamos, às vezes, anos, muitos anos para chegar lá. Eles, através dessa interpenetração, eles se utilizam e conseguem penetrar nas esferas com uma rapidez muito maior, porque estão dotados de tecnologia, são dotados de evolução e são dotados de um conhecimento que lhes permite um avanço científico maior. Como também, e eu digo sempre isso porque é extremamente importante, que a gente avalia, acima de tudo, que todos os mundos têm um som. E o som, por incrível que pareça, deixa, na verdade, muitas informações. Então, eu vou tentar mostrar para você alguns sons planetários e conversar sobre eles. Para nós podermos ver que, por exemplo, sons de planetas mais inferiores é diferente de sons de planetas superiores. E você poderá ouvir alguns desses sons. Alguns são bem estranhos. Antes de continuar, dê um like em nosso vídeo. Se inscreva. Bom, enquanto está vendo essa propaganda, nós vamos esperar só para mostrar. Vamos então ao Sol. As naves que passam pelo Sol, embora o som não se propague no espaço, propagam-se em forças eletromagnéticas que são medidas pelas sondas. Ó. Observe aqui. E de acordo com a evolução dos satélites do planeta, os sons são mais serenos ou mais agitados. Júpiter. A grandiosidade deste planeta e seres evoluídos lá reside Mozart, São Luís, do Evangelho. Vejam, provavelmente vejamos, seja Saturno. Não. Olha a Terra. Parece que é uma mensagem de socorro. A Terra parece que emite um som pedindo socorro. É. Saturno. Olha os buracos negros. O que nós estamos querendo dizer aos nossos irmãos é que, por incrível que pareça, quando nos predispomos a compreender o mundo em que vivemos, quando nos associamos aos espíritos amigos para nos informar que tudo tem uma razão. A gente observa, por exemplo,
A Terra tem um som que parece assim, se ouvir no fundo, se meditar em bem, um pedido de socorro dos seus habitantes. Estão de cerca de 28 milhões, com certeza, 2/3 precisando de muito auxílio espiritual, ainda envolvidos em conflitos, em guerras, interesses de posse, num materialismo, numa necessidade de possuir vantagens temporárias, são exclusivistas, vivem numa sociedade de elitização, em que prevalece o orgulho, a vaidade, a posse, o poder. E a gente ouve a Terra suplicando. Se vocês ouvirem, na próxima oportunidade, eu vou trazer Mercúrio, que é uma prisão penitenciária espiritual, vocês vão ver um som terrível de Mercúrio, mas mais terrível ainda é o som de Plutão, que é uma penitenciária muito mais espiritual, muito mais ampla. Lá está Hitler, por exemplo, aquele espírito, aquele irmão nosso que foi capaz de ser responsabilizado por morte de 60 milhões de criaturas somente na Segunda Guerra Mundial. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que nós vivemos num aprendizado constante, tendo como referencial mundos mais evoluídos, procurando tirar todo o conhecimento possível para evoluir, para compreender, simplesmente de uma maneira lógica, através da ciência, que vai revelando os fatos à medida que ela vai tendo o poder e vai mostrando tudo aquilo que precisa ser alterado ou não. Mas é indispensável que, para que essa ciência evolua, nós tenhamos a contribuição também da ciência espiritual, que são os espíritos mais evoluídos que nos trazem muitos ensinamentos. Vejam vocês as obras de André Luiz, e por volta de 1944, com a aparição do Nosso Lar, né, e a sequência, os mensageiros, os missionários da luz, enfim, até a evolução em dois mundos, um mundo maior, em 1948, vejam quanto trouxe o que já se fazia há mais de 150 anos no mundo espiritual, em 1944. Da mesma forma, os espíritos como Oswaldo Cruz, né, como Dr. Miguel de Oliveira Couto, da Falange de Pasteur, trouxeram grandes contribuições também no esclarecimento de verdades necessárias para que a ciência possa progredir, mas uma ciência diferenciada. Uma ciência que não quer apenas a revelação de fatos, mas revela fatos outros que nos permitem humildemente reconhecer que precisamos continuar trabalhando na direção de um mundo sempre melhor. Outra pergunta que é sempre feita para nós, se a humanidade terrestre é idêntica de outros órgãos. Olha, já conversamos, mas dizendo, nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível. Por que é impossível? Porque os mundos são morfofuncionalmente diferentes, porque os elementos químicos são outros, então é natural que não possa haver uma analogia, né? As leis substanciais que existem é para cada etapa evolutiva, para cada plano evolutivo, né? Nas primeiras formas planetárias, elas obedecem às primeiras formas a um molde especial. Quem te diz os espíritos? Jesus foi o divino escultor da obra geológica do planeta. Junto de seus prepostos, iluminou a sombra dos princípios com os eflúvios sublimados do seu amor, que saturaram todas as substâncias do mundo em informação. Não existe um molde pré-existente, no sentido de imitação. Eles recebem o influxo sagrado do coração de Cristo. Assim como nós temos o nosso Cristo, existem outros Cristos que são responsáveis por outros sistemas e que naturalmente recebem pelo influxo da misericórdia divina as necessidades do desejo do Pai maior, que é o Criador de tudo, né? Uma mente divina, nos processos da engenharia e da arquitetura, elabora todo este processo, né? E, na verdade, os arquitetos cósmicos trabalham sob a orientação iluminada do poder de Deus. E antes de reencarnar, há um estágio na preparação morfofuncional de espíritos. Por exemplo, existem espíritos que aqui chegaram como astronautas no mundo primitivo. Eles chegaram aqui porque tinham aeronaves já com um avanço tecnológico muito grande e descobriram a Terra, vieram aqui alguns até não tão evoluídos para saquear o ouro existente nesse planeta para levar para os seus planetas e usaram aeronaves que foram desenhadas pelos seres primitivos, foram desenhadas também por espíritos, especialmente os egípcios, que narraram as suas pirâmides, não só a presença dos capelinos, narravam também objetos voadores e narravam figuras morfologicamente muito diferenciadas da figura terrena, inclusive algumas consideradas surreais ao nosso entendimento, né? Seriam chamadas de figuras bizarras, mas que existem porque morfologicamente
existem seres que volitam em outros mundos. E eles têm uma proeminência como asas, são completamente diferentes no seu aspecto morfológico. Nós já somos a beleza humana imitável, não imitável, né? E para eles a beleza dos seus mundos também é uma beleza de acordo com a evolução de cada criatura e com a visibilidade, especialmente daqueles. Por exemplo, eu sempre digo algo muito importante. A gente ouve quando se comenta de Chico Xavier, Chico Xavier era um espírito esmirradinho, né? Era um espíritozinho que tinha defeito nos olhos, colocava uma peruca de qualquer jeito, não era uma figura bonita do ponto de vista estético. Depende da visão. Do ponto de vista estético, superficialmente, não. Mas como quem observar o interior daquele espírito, era um anjo iluminado, belíssimo. Então, é muito cuidado com a visão simplificada. Nós precisamos ter uma visão mais qualificada, uma visão que possa ser mais profunda, que possa mostrar a beleza da criatura, não na sua superfície, mas especialmente no seu interior. Então, eles alguns vinham para cá, quando vinham em missão, como os capelinos, muitos deles em expiação, portanto, não espíritos, por exemplo, aventureiros, como saíram de vários outros mundos, como de Órion, e vieram aqui para a Terra também, porque se desentenderam com a civilização e vieram em aeronaves para sair daquele local. Bom, mas os espíritos que são convidados para auxiliar, como foram os capelinos, eles estagiaram no mundo espiritual antes de vir à Terra para se acomodar, para se adequar morfologicamente, para ver, digamos assim, as transformações genéticas necessárias para uma nova forma, para uma nova morfologia. É como se a gente aqui, alguém saísse do Ocidente e fosse para o Oriente. Morfologicamente, a nossa figura humana é diferente da figura oriental. Então, nós temos um traçado mais ariano e eles têm um traçado de olhos puxados, portanto, oriental. Mas os filhos que possam vir depois dessa união serão filhos que estarão muitas vezes a mistura, tanto ocidental como oriental. E isso ocorreu em relação aos povos que aqui vieram, que se procriaram e que trouxeram as suas modificações também de cunho genético, que ao longo do tempo foram se processando, foram se modificando no processo evolutivo importante. Né? Outra pergunta que sempre é feita em relação a tudo isso que falamos, se existem planetas em condições piores que a Terra. Sim, os mundos primitivos, eles estão onde ainda o instinto prospera, eles são diferentes do mundo de provas e expiações. Aqui nós já temos o raciocínio, a inteligência, o livre-arbítrio, né? No mundo de regeneração, nós teremos outros recursos, né? Haverá o desejo do bem, o predomínio da espiritualidade sobre o materialismo, né? O amor e a religião universal, porque o dia que nós compreendermos que nós não somos seres da Terra, que nós somos extraterrestres, que a nossa verdadeira família é universal, porque muitos que aqui vêm à Terra pertencem a outros mundos. Mozart, por exemplo, contribuiu com a Terra e era de Júpiter. Outros espíritos também têm feito. Nós vamos compreender que a nossa família é universal. Nossos limites não são físicos. Os nossos limites são do espírito. Nossos liames que nos prendem à espiritualidade é o amor, é o entendimento, é a compreensão e, acima de tudo, a religião universal. Não é simplesmente ser católico, ou ser protestante, ou ser maometista, ou, enfim, ser umbandista, ou até mesmo ser espírita. Isso não pode nos diferenciar. O espírito tem, como doutrina, a oportunidade de conhecimento pela informação dos espíritos superiores. Mas o que ele vai fazer com esse conhecimento é de sua responsabilidade. Do ponto de vista universal, a nossa família será o quê? Os seres com quem vamos viver. Através do amor. Porque no amor se pratica a caridade. E se praticando a caridade, se respeita a criatura. E nós não precisamos dialogar. Os gestos do amor se comunicam em todas as extensões do universo. Atravessam a Via Láctea, atravessam as galáxias próximas, como Andrômeda, como a grande nuvem de Magalhães, a pequena nuvem de Magalhães, e outras galáxias próximas, porque a nossa comunicação pelo amor é uma comunicação universal. Mas existem mundos mais primitivos. Quiron, este mundo que está aí absorvendo hoje grande quantidade de irmãos que estão sendo degradados, chama-se um mundo primitivo, informação, Quiron, e Jesus concede mais uma oportunidade, através, infelizmente, da dor, para reaprenderem a prática do amor, indo para planetas como Quiron. Mercúrio é inferior à evolução da Terra,
Plutão também é inferior no sistema solar. Então, existem muitos mundos que são diferenciados. E é muito importante que nós compreendamos tudo isso para que nos liguemos no contexto em que vivemos, que é extremamente fundamental. Outra pergunta também que é feita, que é de extrema importância, é se a reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações da vida no embrião humano. Desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos de sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, que os espíritos mais lúcidos, em contraposição com os mais obscuros, obscurecidos e ignorantes, gozam de quase total liberdade para a consolidação total dos seus laços materiais, com um novo nascimento na esfera do mundo. Isso quer dizer que nós, de uma certa maneira, pela evolução espiritual que já temos, nos institutos de reencarnação, no preparo da nossa vinda para a nova volta ao corpo físico, muito de nós escolheu a sua prova para que pudéssemos redimir a nossa culpabilidade de um pretérito infeliz. No nosso inconsciente espiritual, para que nós possamos nos sentir na serenidade e na tranquilidade, nós precisamos expurgar essa dor que nos molesta, que é a dor do prejuízo causado aos outros, a infelicidade produzida tanto individualmente como coletivamente. E nós, então, podemos escolher também, quando temos o direito já de escolher, as provas que devemos suportar. E como consequência, muitas vezes, um pouco mais evoluídos do que os menos evoluídos, nós participamos, inclusive, no processo reencarnatório, inclusive auxiliando a mãe, auxiliando a formação do feto, até o momento que chega um determinado estágio, nós entramos em latência para poder reencarnar. Nos esquecemos de tudo, do ponto de vista do pretérito, vai para o alforje da consciência, e nós, então, voltamos à pátria física, à pátria da Terra, à escola da Terra, para o abençoado ciclo evolutivo. Por isso, nós queremos dizer que nunca poderemos aceitar o aborto. Embora todos nós, ao curso de nossas vidas pretéritas, tenhamos um compromisso enorme com isso, pela prática delituosa do aborto, hoje esclarecidos, nós sabemos o quão importante é a oportunidade de reencarnar. Nós não poderemos impedir a reencarnação de ninguém, porque assim como nós tivemos a misericordiosa oportunidade de reencarnar, outros também precisam. E é considerado uma grave culpa do ponto de vista espiritual a gente matar, porque quando se retira um ser em formação do útero, nós o fazemos de uma forma não só criminosa, mas inacreditavelmente lamentável, porque nós estraçalhamos as criaturas. Quando elas são arrancadas do ventre materno, nós arrancamos os pedaços dos membros, do tórax, dos órgãos, num crime bestial, numa aproximação animalesca de criaturas não evoluídas. Então, claro que nós erramos, muitas vezes sem conhecimento dessa prática, sobre a importância de que ela representaria, mas uma vez tendo a noção desse acontecimento, nunca mais poderemos permitir que o aborto ocorra, né? E nós vemos impressionantemente de que ainda se pratica, que é um fato incrível, né? Ainda existe mais de 1 milhão de abortos por ano somente na pátria do Cruzeiro. Isto é incrível. No coração do Evangelho, há 1 milhão de abortos praticados do ponto de vista oficial, fora o que é feito sem que ninguém saiba. Só na consciência, no tribunal inquisitor da consciência de cada espírito, para poder saber. Mas, por isso, nós temos que reforçar a paternidade como bênção de crédito ofertado aos espíritos que recebem as luzes da procriação. Convém lembrar dos que abrigam pelo amor filhos de outra carne. Que nobreza espiritual daqueles que não podem procriar, mas podem ir ao encontro de criaturas que estão ao abandono, nos orfanatos, em lugares, criaturas lindas, vindas ao mundo como todos nós, na expectativa de que uma alma amorosa possa trazer-lhes ao coração. Que nobreza dos pais, e que tarefa árdua desse espírito foi abandonado pelos seus pais e está à cata da sensibilidade e da misericórdia de outras almas para seguir o teu curso. Que nobreza haverá de ser do ponto de vista espiritual, na contabilidade do mundo,
a respeito dessas criaturas novas que buscam para o seu seio. Filhos que não lhe pertenceram à carne, mas que, como dizem os Espíritos, muitos deles são muito mais ligados pelos laços do amor de um pretérito. Se esses pais soubessem que, ao requisitarem essas criaturas, estão requisitando filhos amados de outras vidas, com certeza estariam sempre dispostos a receber em seu seio tudo isto que é oferta de amor e de paz. Bom, também é uma bênção duplicada, porque é um amor incondicional. É a característica do mundo elevado, porque no mundo elevado a reencarnação não ocorre mais no vaso físico. Em mundos mais elevados, não há mais necessidade de reencarnar no ventre materno. A mulher haverá de ser poupada nos mundos mais evoluídos, e já se fala que no mundo de regeneração, ao se aproximar de um mundo mais evoluído, que seria um mundo, digamos assim, elevado, acima da reencarnação, as mulheres não terão mais a necessidade nem de menstruar, que nós sabemos um sofrimento fisiológico bastante grande, uma série de intercorrências, e não será ela apenas a responsabilidade de gerar um filho para nascer. Haverá, por um processo evolutivo, em que os espíritos não têm a culpabilidade do ponto de vista de um pretérito extenso, já são mais evoluídos, e conseguirem, na verdade, renascer de uma maneira mais simplificada, e como tal, com os auspícios da proteção divina, já que não há necessidade de tantas dores, de tantas alterações. Como também temos que respeitar e valorizar os pais de crianças especiais. Dadivosa tarefa, restrita com certeza pela misericórdia divina ao exercício do amor ilimitado. Pais e mães que recebem no seu seio essas criaturas fantásticas, que estão num processo de causa e efeito, estão no que diz amor e resgate, retificando um passado necessário. E que também traz aos seus pais a oportunidade de resgatarem junto. Mas não se pode deixar de avaliar o que o amor ilimitado é capaz de fazer. E nós oramos todos os dias e precisamos todos nós orar por esses pais que se esquecem da vida para se dedicar a seus filhos amados, num processo de demonstração de nobreza espiritual simplesmente fantástico. Dizem os espíritos que arcanjos desconhecidos do futuro que se ocultam na armadura da carne e de quando se injeta-lhes no coração o reconhecimento e alegria. Não desejam transformar-se essas crianças em fardos, esperam apenas de seus pais uma leve migalha das sobras do ontem pelas janelas do tempo e esperam deles o estímulo à vida, uma prece, uma flor ou extraordinariamente algo chamado amor. Meus irmãos, nós respondemos algumas perguntas relacionadas com o campo da espiritualidade. E, naturalmente, a pergunta não pode deixar de ser, no momento que vivemos, sobre como interpretar essa transição planetária. Como podemos interpretar devidamente a transição planetária? Nós precisamos lembrar que, desde os longínquos tempos, e profetas, curandeiros, bruxos e outros seres falavam do futuro e de seus eventos. Né? Os profetas do Velho Testamento, como Daniel, Joel, Zacarias, Isaías, se destacaram por anunciar, na verdade, fatos que ocorreriam e narraram no Velho Testamento. Jesus, o divino escultor da terra, e o Filho pródigo, nosso Pai, quando aqui esteve reencarnando, para nos mostrar a necessidade de se apresentar como todas as criaturas ao mundo, para mostrar como é o princípio evolutivo e como é, na verdade, a participação de todas as criaturas solidariamente para a evolução dos mundos e para a evolução dos seres. E ele, quando aqui esteve, nos deixou nos sinais dos tempos, e nos deixou mesmo, nesses sinais dos tempos, mensagens extraordinárias através da Boa Nova. E, além de falar em parábolas sobre os tempos chegados, sobre a mediunidade, que haveria de vir como um fenômeno extraordinário, e mais tarde, como a minha carne, deitarei o meu espírito, né? E citou vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né? Vossos jovens profetizarão, vossos filhos
terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Ele apresentava a mediunidade como um fator determinante na evolução espiritual dos povos. E, como consequência, ele deixou também algo muito importante, porque Jesus exercitava todas as faculdades, a clarividência, a clareaudiência, a psicofonia, a psicografia, os registros de todas as horas e também a mediunidade de presciência. E através dela que ele falou nos tempos chegados. E então disse: não havereis de fugir para os morros, nem havereis de fugir do deserto, porque havereis de sentir a força de meu Pai. Toda a explicação do Mestre Jesus a respeito dos fenômenos extraordinários que as profecias, tanto de João Evangelista, o vidente de Patmos, como o nosso Chico Xavier, a reencarnação de João Evangelista, a reencarnação de Manuel de Ávila, a reencarnação de Manuel de Paiva, o colonizador com Anchieta e com Nóbrega, que foi Fabiano de Cristo, nossa família espiritual, como também, mais tarde, como Kardec e como Chico Xavier. Então, o mesmo espírito que ao tempo de Jesus recebeu na vidência da ilha de Patmos, foi capaz de escrever também, junto com os espíritos superiores, a Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E mais do que isto, foi possível também, como Chico Xavier, trazer a extraordinária compreensão da transição planetária. E nessa transição planetária, Chico, que escreveu mais de 526 obras psicografadas, 195 obras fala da transição planetária. E fala de 18 espíritos de porte que falaram com grande propriedade sobre a transição planetária. Emmanuel, Humberto de Campos, Bittencourt Sampaio, Eurípides Barçanugo, Bezerra de Menezes, Caio Bachutel, Otávio, esse espírito foi Caio Júlio César Otaviano, ao tempo de Roma, imperador de Roma na época de Jesus, e mais tarde haveria de ser Leonardo, também o jesuíta, né? Leonardo Nunes, juntamente com Anchieta, Manuel da Nóbrega, que colonizaram o Brasil, o padre voador chamado pelos índios, o primeiro mártir do cristianismo da pátria do Cruzeiro. Bom, então assim, nós queríamos então abordar uma imensidão de fatos relacionados com a transição planetária, com a mediunidade da presciência, que é importante, né? Com as ocorrências, as advertências abençoadas que é naturalmente esta mediunidade é capaz de trazer, e falar exatamente do que está ocorrendo no cenário do mundo em que vivemos, os abalos sísmicos constantes, para que se tenha uma ideia, vocês não saem na mídia. O interessante é que a mídia controlou o espaço da informação. Exclusivamente ela fala apenas de morte, de tragédia. Ela não fala dos abalos sísmicos. Ontem ocorreu um abalo de grandes proporções no México, nessa madrugada, de 7,4 da escala Richter, com possível produção de tsunamis. A Califórnia, nos Estados Unidos, está tremendo insistentemente. A América Central, o Chile, o Peru, a Oceania, o Mar Índico, o Pacífico, o Atlântico, uma demonstração de eventos que estão ocorrendo, que estavam marcados pela ocorrência dos fatos e que a teoria da presciência e a transição planetária serão capazes de revelar. Não como um abalo para as pessoas, muito pelo contrário, mas como uma informação indispensável à criatura. Primeiro, para dizer para ela que esses abalos, quer ela queira ou não, vão ocorrer. Segundo, que por que ocorrem esses abalos? É importante que se esclareça na transição planetária por que esses eventos estão a ocorrer. Ela tem uma explicação espiritual para a ocorrência desses, e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade de reabilitação espiritual. Então, eu queria dizer aos meus irmãos, nós estamos vivendo com um flagelo de grandes proporções, que é o Covid-19. E eu quero falar muito sobre este flagelo anunciado. Desde 2018, particularmente, eu, através dos espíritos, tenho recebido a ocorrência desses eventos. E quando falava em 2018, em 2019, era olhado como alguém que estava anunciando algo que seria não só impraticável para muitos, mas poderia ser algo que poderia assustar. Como assustar? Como que esclarecer assusta? Como que conhecer a verdade não liberta? Então,
Como é chegado a hora de encerrar esta live, para não se tornar muito cansativa, eu queria dizer que no próximo evento, na nossa live, nós vamos discorrer sobre diversos aspectos da transição planetária e vamos trazer alguns eventos evangélicos que Jesus nos colocou, que são profundamente educativos do ponto de vista do conhecimento e da evangelização de nossas almas. Então, para encerrar, eu queria agradecer aos meus companheiros que tiveram a paciência de me ouvir, a este canal da Rádio TV Chico Xavier, que fala para o Brasil, mas fala para o mundo inteiro, levando a mensagem do Mestre Jesus, levando o esforço dos espíritos que utilizam pela mediunidade, como a minha, como de outros irmãos, para trazer uma mensagem que seja educativa, que seja esclarecedora, que não seja nenhum de pânico, porque esclarecer é simplesmente trazer a verdade e conhecimentos que libertam. E libertam para quê? Para que nós nos modifiquemos, para que nós entendamos que nós não somos seres da Terra. Então nós temos que juntar valores que possamos levar além da Terra. E é esta hora da separação do joio do trigo que nós somos convidados à modificação. E então, neste momento, agradecendo e pedindo que as bênçãos de Jesus alcancem todos os lares dos meus irmãos do Brasil e do mundo. Agradecido ao nosso companheiro Ivan por estar sempre preocupado na disseminação dessas sementes evangélicas. Eu peço aos bons espíritos que me auxiliem na prece de amor. Ó Jesus, Divino Mestre, vejo que estou entre os raios, está uma tempestade aqui no sul, e entre os raios eu ergo a prece a Jesus para dizer: ó Senhor dos mundos, ó Senhor, ó Filho de Deus amado, abençoa as nossas almas nos caminhos tortuosos de nossas peregrinações de um passado culposo. Aquece-nos o coração para lutarmos contra nós mesmos e edificarmos uma nova criatura na escultura de uma nova civilização, de um novo tempo. Abençoa os corações, serenando todos aqueles irmãos que se sentem aflitos e desorientados para encontrar na bússola renovadora do teu caminho e o manto protetor de tua verdade, acariciando as nossas almas e nos indicando, com certeza, o porto seguro onde haveremos de chegar, para que nossos espíritos radiantes possam te encontrar e merecer, como consequência, a evolução que prossegue, a evolução que clareia, a evolução que faz dos nossos espíritos seres imortais na direção dos píncaros maiores, onde habitam as estrelas e os seres inimagináveis. Abençoado seja Jesus, abençoados sejam todos os seres, e abençoados sejam todos os lares. Que a paz do Mestre nos ilumine hoje e sempre. Uma boa noite a todos os nossos irmãos.